Tem dias em que a gente acorda com o coração apertado, sem nem saber explicar por quê. A mente já começa acelerada, a alma cansada, e o dia nem começou direito. É como se algo dentro de nós gritasse por direção, por paz, por um novo começo. E é exatamente aí que entra a importância de uma simples mas poderosa oração matinal. Você já parou para pensar que o amanhecer não é só mais uma repetição da rotina? É um presente de Deus. Um recomeço. Uma chance renovada de viver com propósito. Mas, na correria, esquecemos disso. Pulamos da cama e mergulhamos no caos sem alinhar nosso coração com o Criador. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo devocional. Ele é um convite a desacelerar, respirar fundo e entregar, de verdade, o seu dia nas mãos de Deus. Porque quando a gente começa o dia na presença dele, tudo muda, até mesmo o que parecia impossível. Talvez hoje você esteja buscando paz interior, força emocional, ou só um motivo para continuar. Se for esse o caso, você está exatamente onde precisava estar. Porque esta oração não só vai te acalmar. Ela pode te transformar. Aqui, você vai descobrir como uma atitude simples de gratidão pode ativar a sua fé e renovar seu espírito. E o melhor: você não precisa entender tudo agora. Só precisa estar disposto a começar o dia de um jeito diferente. Prepare-se para enxergar o amanhecer com outros olhos. Porque quando a gente coloca Deus na frente, até o improvável se torna possível. Pronto para recomeçar? Tem algo de sagrado em abrir os olhos pela manhã. É como se o próprio Deus sussurrasse: ainda não terminei com você. Cada amanhecer é uma folha em branco e o autor da vida está pronto para continuar escrevendo sua história. Respirar fundo, se espreguiçar, sentir o corpo vivo, tudo isso já é motivo de gratidão. Nada disso é garantido, tudo é presente. Muita gente só percebe o valor da vida quando passa por um susto. Um diagnóstico, um acidente, uma perda repentina. Mas a verdade é que o milagre está no ordinário. Acordar já é um sinal de que o céu está em movimento ao nosso favor. Quando entendemos isso, o amanhecer deixa de ser comum e passa a ser um altar. É ali que começa a conversa com Deus. A oração matinal, por mais simples que seja, é um gesto de humildade. É dizer: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas eu confio em Ti. E isso muda tudo. Porque quem começa o dia se alinhando com o Criador, encontra direção até nos dias mais turbulentos. E quando a alma está conectada com o céu, até o barulho do mundo parece perder força. Comece a praticar isso antes de checar o celular. Feche os olhos por 2 minutos e diga: obrigado, Senhor, por este dia. Só isso. Você vai se surpreender com o poder dessa entrega. Parece pequeno, mas esse hábito planta raízes de fé que crescem com o tempo. E logo você vai perceber que a gratidão atrai a presença de Deus. A Bíblia nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, não importa o que você viveu ontem. Hoje, tudo pode ser diferente. Não porque você vai dar conta de tudo sozinho, mas porque o Deus que te deu esse amanhecer também está disposto a caminhar com você. E Ele não desperdiça nenhum recomeço. Observe a natureza ao acordar. O sol surgindo no horizonte, os pássaros cantando, o vento fresco entrando pela janela, tudo é convite ao sagrado. A natureza é a revelação silenciosa de um Deus que fala até no silêncio. E quanto mais a gente aprende a perceber esses sinais, mais o coração se alinha com a paz que vem do alto. Se o dia começou difícil, não se desespere. Talvez esse seja o lembrete de que você precisa parar, respirar e lembrar: você não está só. Deus está contigo desde o primeiro raio de sol. O simples fato de ter aberto os olhos já mostra que ainda há um propósito. E quando há propósito, há esperança. Sempre. Então, da próxima vez que acordar, antes de pensar nos boletos, nas reuniões ou nos problemas, faça esse exercício: reconheça o milagre do amanhecer. Veja o dia como o presente que é. Isso não apaga os desafios,
mas te prepara para enfrentá-los com outra perspectiva. E isso, por si só, já é uma dádiva. Ser grato é mais do que dizer obrigado, é enxergar a vida com outros olhos. É reconhecer que, mesmo com dificuldades, sempre há algo pelo qual podemos louvar a Deus. A gratidão muda o foco, tira os olhos do que falta e nos faz perceber o que já temos. E quando isso vira prática diária, o coração começa a se transformar por dentro. A alma ganha força e a fé floresce. Muita gente só lembra de agradecer quando tudo dá certo. Mas a verdadeira gratidão nasce nos dias normais, nos momentos silenciosos, nas pequenas vitórias. Acordar sem dor, ter comida na mesa, ouvir a voz de quem amamos, tudo isso é motivo para agradecer. E quanto mais percebemos essas bênçãos, mais atraímos a presença de Deus. É como se o céu se inclinasse para ouvir um coração grato. A oração matinal é o primeiro passo para cultivar esse olhar. Você não precisa saber orar bonito, só precisa ser sincero. Um simples Senhor, obrigado por me sustentar até aqui já é poderoso. Essa prática diária fortalece o espírito e nos conecta ao coração do Pai. Porque gratidão não é um gesto automático, é uma decisão intencional. Uma dica prática: comece um diário de gratidão. Pode ser no papel ou no celular. Anote todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. Em pouco tempo, você vai notar como isso muda o tom do seu dia. Até os problemas parecem menores quando o coração está ocupado agradecendo. E esse hábito te treina a enxergar a mão de Deus até no caos. Ser grato também é um ato de humildade. É reconhecer que você não chegou até aqui sozinho. Que houve misericórdia, provisão, livramentos invisíveis. É por isso que a gratidão é tão poderosa espiritualmente, ela abre espaço para a ação de Deus. Corações orgulhosos resistem à graça, mas corações gratos a recebem com alegria. A fé se fortalece quando a gratidão entra em cena. É como se cada obrigado, Senhor, fosse um tijolo a mais na construção de uma confiança inabalável. E nos momentos em que a vida balança, essa estrutura segura você. Porque quem agradece, mesmo sem entender tudo, está dizendo: eu confio no teu cuidado. A gratidão também transforma relacionamentos. Pessoas gratas são mais leves, mais generosas, mais compassivas. Elas não vivem reclamando, competindo ou se comparando, vivem reconhecendo o bem. E isso contagia. Uma família que ora junto e agradece junta cria um ambiente de paz. É o céu dentro de casa. Então, se quiser começar seu dia de forma poderosa, não pule esse passo. Antes de correr para a rotina, pare. Respire. Agradeça. Pela vida, pela presença de Deus, pelas promessas que ainda não se cumpriram, mas que você crê que virão. A gratidão é a semente da fé. E quem planta a fé colhe milagres. Quando a gente aprende a observar com atenção, percebe que a natureza inteira fala de Deus. O orvalho que cobre a grama, o primeiro canto dos pássaros, a luz dourada do sol atravessando as nuvens. Tudo isso revela a bondade do Criador. É como se o céu desse um recado silencioso: estou aqui, e tudo isso é para você. A criação é o primeiro altar do dia. Tem gente que se desconecta de Deus porque vive desconectada da natureza. Vive no automático, entre paredes, telas e barulho. Mas basta alguns minutos num ambiente natural para sentir a alma respirar diferente. O vento suave, o perfume das flores, a dança das folhas, é como se o Espírito de Deus soprasse ali. A presença dele está em toda parte. A Bíblia está cheia de referências à criação como manifestação divina. Os céus declaram a glória de Deus, diz o Salmo 19. Isso não é poesia à toa, é teologia vivida. Quando você vê um pôr do sol ou contempla o mar em silêncio, algo dentro de você se alinha. A alma reconhece a fonte de tudo. E essa conexão fortalece o espírito. Você não precisa viajar para longe para experimentar isso. Um simples passeio ao ar livre já pode mudar o seu estado de espírito. Caminhar pela manhã,
sentar debaixo de uma árvore, ver o céu mudando de cor. São momentos em que Deus pode falar. A natureza é o templo sem paredes onde o Criador se revela sem palavras. Quem aprende a notar Deus na criação desenvolve uma sensibilidade espiritual diferente. Passa a viver com mais presença, mais reverência, mais paz. Porque entende que a vida não é só um corre diário, é uma obra de arte divina em movimento. E o melhor, você faz parte dela. Cada batida do seu coração é um lembrete disso. Se você sente que está distante de Deus, tente esse exercício, acorde um pouco mais cedo, vá até um lugar silencioso e apenas contemple o que te cerca. Não precisa dizer nada. Apenas observe. A brisa no rosto, o som dos galhos, a luz aos poucos se espalhando. Você vai perceber Deus está falando. E não é com gritos, é com beleza. A criação também nos ensina sobre o ritmo divino das coisas. O sol não nasce às pressas, a flor não se abre com ansiedade. Tudo tem seu tempo. E talvez seja esse o maior recado: confiar nos processos. Assim como o dia nasce aos poucos, sua vida também está sendo transformada passo a passo. A presença de Deus acompanha cada fase. Por fim, lembre-se: todo amanhecer é um lembrete de que Deus ainda está no controle. Que, mesmo em meio ao caos, Ele continua revelando sua beleza. A natureza é como uma pregação sem palavras, uma oração sem voz. E quando você aprende a escutá-la, seu espírito encontra renovação. Porque onde há criação há Criador. Não importa o que aconteceu ontem, se você está vivo hoje, é porque Deus ainda acredita em você. Isso, por si só, já é libertador. O recomeço não precisa de cenário ideal, nem de tudo resolvido. Ele só precisa de um coração disposto e de um passo de fé. E é aí que a transformação começa, num gesto simples, mas cheio de esperança. Tem gente que se prende ao passado como se ele definisse o presente. Mas Deus é especialista em viradas inesperadas. A cada manhã, Ele nos dá a chance de escrever uma nova página. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes está disposto a se levantar. E isso se chama graça, a força de recomeçar mesmo sem merecer. Quando a gente confia em Deus, os fracassos deixam de ser fim de linha e passam a ser pontes. Às vezes, aquela porta que se fechou estava te livrando de um caminho sem saída. Outras vezes, o que parecia atraso era, na verdade, preparação. O recomeço com Deus é sempre um avanço mesmo quando parece retrocesso. Você pode aplicar isso hoje. Respire fundo e diga: Senhor, eu aceito o recomeço que o Senhor tem para mim. Talvez seja num novo emprego, numa reconciliação familiar, ou até num olhar diferente para você mesmo. A oração matinal é um ótimo ponto de partida. Ela te reposiciona, te fortalece e te lembra quem você é em Deus. Não tenha medo de parecer fraco. O recomeço exige coragem, sim, mas também exige humildade. E Deus honra os humildes de coração. Quando você reconhece suas limitações e entrega tudo a Ele, algo poderoso acontece, a esperança é renovada. E com esperança viva, não há escuridão que dure para sempre. Recomeçar também é um ato de fé. Fé de que o melhor ainda está por vir. Fé de que as promessas de Deus não expiraram. Fé de que, por mais cansado que você esteja, Ele continua sendo a sua força. E essa fé não nasce do esforço, mas da presença. Por isso, busque estar com Deus logo cedo. Ele é a fonte de toda renovação. Você já reparou que o sol nasce mesmo depois da noite mais escura? É assim também com a nossa vida espiritual. Deus não se esquece de nós nas trevas. Ele só espera o momento certo para fazer a luz brilhar outra vez. E quando brilha, nada é como antes. O recomeço divino traz paz, direção e sentido. Se o ontem foi pesado, o hoje é a resposta. Deus não joga fora quem erra, Ele restaura. Não apaga sua história, Ele redireciona. E mesmo que você não saiba como recomeçar, Ele sabe. Basta entregar.
Porque quem coloca seu futuro nas mãos de Deus descobre que o fim é só o começo de algo maior. A verdadeira mudança começa por dentro. Antes de mudar o ambiente, as circunstâncias ou as pessoas ao redor, Deus quer transformar o nosso coração. A fé não é só uma crença abstrata, ela é uma força ativa que molda pensamentos, cura feridas e redefine o modo como enxergamos a vida. E essa transformação começa, muitas vezes, com um simples Senhor, ajuda-me a ver com os teus olhos. A gratidão é o solo fértil onde essa fé germina. Quando a gente decide agradecer até pelas lutas, algo muda. Não porque o problema desaparece, mas porque o coração ganha outra perspectiva. Passamos a enxergar oportunidades onde antes só víamos obstáculos. E é aí que Deus começa a nos moldar de dentro para fora. Transformação interior não acontece num estalar de dedos, ela é um processo. Às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre cheio de propósito. Cada oração feita no silêncio, cada lágrima derramada em secreto, cada ato de confiança mesmo sem ver o caminho. Tudo isso constrói um novo eu. Um eu mais forte, mais sensível à voz de Deus. Uma prática poderosa para quem deseja essa transformação é a meditação bíblica. Pegue um versículo, por exemplo, Salmos 118 e 24 e reflita sobre ele durante o dia. Escreva, fale em voz alta, ore sobre isso. A palavra de Deus tem poder de renovar a mente, fortalecer o espírito e reacender a esperança. A fé também nos ajuda a curar o passado. Às vezes, carregamos culpas, traumas e lembranças que nos prendem. Mas Deus não quer que vivamos presos ao que passou. Através da fé, Ele reescreve a nossa identidade. E essa nova visão sobre nós mesmos nos permite amar melhor, perdoar mais rápido e viver com mais leveza. Transformar-se por dentro não significa virar outra pessoa, mas revelar quem você realmente é em Deus. A fé nos desconstrói para reconstruir. Ela tira as máscaras, quebra as armaduras e revela um coração sensível, pronto para amar, servir e crescer. E quanto mais nos deixamos moldar, mais nos parecemos com Cristo. Talvez você esteja passando por um processo assim agora. Sentindo que está sendo mexido por dentro, confrontado, levado ao limite. Isso é sinal de crescimento. A semente só brota depois de romper a casca. E sua fé, nesse exato momento, pode estar sendo fortalecida para algo maior. Não desista, Deus está trabalhando. No fim das contas, a maior transformação que a fé traz não é fora, mas dentro, paz em meio à dor, esperança no meio do caos, alegria mesmo sem motivo aparente. E quando o interior é restaurado, o exterior começa a refletir isso. Por isso, não subestime o poder de uma alma fortalecida por Deus. Ela muda tudo. A base de uma fé sólida está na palavra de Deus. Não é em emoções passageiras, nem em frases de efeito, é na escritura viva e ativa. Quando buscamos orientação na Bíblia, encontramos mais do que histórias antigas, descobrimos princípios eternos. E é por isso que todo dia pode e deve começar com um versículo no coração. Ele ilumina, fortalece e direciona. Salmos 118 e 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa não é só uma frase bonita, é um convite divino a viver com gratidão, não importa o cenário. Se o Senhor fez o dia, então há propósito nele. E se há propósito, há motivo para se alegrar. Mesmo que o coração esteja lutando para sentir essa alegria. Outro versículo essencial é 1 Tessalonicenses 5:18: Em tudo dai graças. Não diz pelas coisas boas apenas, mas em tudo. Isso muda a nossa visão espiritual, significa que mesmo nas dificuldades, há algo a aprender, há algo a agradecer. A gratidão constante nos treina a enxergar com os olhos da fé, e isso nos aproxima do coração de Deus. Você pode tornar esses versículos parte da sua rotina. Anote um por dia, cole no espelho, repita em voz alta enquanto prepara o café. Faça da palavra um alimento para sua alma logo cedo. Porque a verdade é simples: quem se alimenta da Bíblia tem mais força para lidar com o mundo. E essa força vem do alto. A Bíblia é o livro da renovação diária.
Ao meditar em passagens como Lamentações 3 versos 22 e 23, que fala sobre as misericórdias que se renovam a cada manhã, entendemos que a nossa esperança não está em dias fáceis, mas em um Deus constante. E isso é libertador. Porque os dias podem ser inconstantes, mas Ele não muda. Muitos confundem espiritualidade com misticismo, mas a fé cristã tem base sólida à Escritura. E quando essa base é bem construída, nenhum vento forte derruba. Jesus mesmo usou a palavra para vencer tentações, enfrentar adversidades e ensinar com autoridade. E se o próprio Cristo usava a Escritura como alicerce, por que nós faríamos diferente? Leitura bíblica não precisa ser pesada ou complicada. Comece pelos Salmos, pelos Evangelhos, por versículos que tocam sua realidade. Use planos de leitura, devocionais, áudios bíblicos. O importante é alimentar a alma com verdade. E quanto mais você mergulha na palavra, mais a sua fé se torna inabalável. Então, ao acordar, antes de sair para encarar o dia, reserve um momento com a Bíblia. Pode ser 5 minutos. Pode ser um versículo. Mas que seja intencional. Porque quem começa o dia ouvindo a voz de Deus tem muito mais chance de atravessar qualquer desafio com paz, coragem e direção. E isso transforma tudo. A vida de alguém grato a Deus fala mesmo quando está em silêncio. As atitudes, o jeito de lidar com os outros, a forma como enfrenta os dias difíceis, tudo se torna uma mensagem viva. E o mais bonito: você nem precisa se esforçar para isso. Quando a graça transforma por dentro, o testemunho transborda por fora. Vira reflexo natural da presença de Deus. Ser testemunha da graça não é ter uma vida perfeita. É ter uma vida marcada pela redenção. Gente que já caiu, que já se sentiu perdida, mas foi alcançada pelo amor de Deus e decidiu continuar. Isso inspira mais do que 1000 palavras. Porque o mundo está cansado de teorias, ele quer ver fé em ação. E essa ação começa nos pequenos gestos. Oferecer um sorriso quando se tem 1000 motivos para chorar. Estender a mão quando ninguém mais quer ajudar. Escolher perdoar mesmo com o coração ferido. Tudo isso é evangelho vivo. E cada uma dessas escolhas diárias se torna uma semente plantada no coração de quem observa. Seu dia pode ser a resposta à oração de alguém sem que você perceba. Você já pensou que sua história pode curar outras pessoas? Aquela fase que você achou que não ia sobreviver, hoje pode servir para levantar alguém. A graça de Deus te sustentou ali, e agora você pode contar isso com autoridade. Não como alguém que leu, mas como alguém que viveu. E isso tem peso. Isso tem impacto real. Viver como testemunho também é entender que os dias bons e ruins fazem parte. Não se trata de negar a dor, mas de atravessá-la com fé. E essa fé não precisa ser gigante, basta ser verdadeira. É ela que mantém o coração firme, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E quando o mundo vê essa firmeza, ele vê Deus. Sua rotina pode ser seu púlpito. No trabalho, na escola, em casa, na fila do mercado, ali é onde o céu se manifesta quando você decide viver com propósito. Gente cheia da graça não prega apenas com palavras, mas com atitudes que brilham como luz em tempos de escuridão. Isso é ser sal e luz, como Jesus ensinou. O Espírito Santo nos capacita a viver assim. Ele nos dá sabedoria, mansidão, domínio próprio. E esses frutos não vêm de esforço humano, mas de uma vida conectada com o Criador. Por isso, não tente impressionar, apenas seja. Seja grato, seja sincero, seja sensível à voz de Deus. E você verá, sua vida vai falar mais alto do que qualquer discurso. Por fim, lembre-se, a maior pregação que você pode entregar é sua própria existência transformada. Uma vida que ama, que serve, que perdoa, que recomeça. Que valoriza o amanhecer como uma dádiva e entrega o dia inteiro nas mãos de Deus. Essa é a vida que inspira. Essa é a vida que o mundo precisa ver. E agora, depois de tudo isso, como você vai começar o seu próximo dia? Será que dá para encarar o amanhecer com um novo olhar? Será que dá para transformar a primeira hora da manhã num momento sagrado, onde o coração se alinha com o céu e a alma encontra direção? A resposta está em você.
Porque Deus já está esperando por esse encontro. Todos os dias. A gratidão é uma escolha. A oração é um caminho. E a transformação acontece quando a gente decide dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que ainda tremendo. O que importa é que você não está sozinho. O Criador do Universo continua dizendo: este é o dia que eu fiz. Alegra-te. Eu estou contigo. Então o que te impede de entregar o seu dia a Deus? Comece com uma oração. Agradeça. Abra a palavra. Sinta o vento da manhã como um abraço do céu. Permita-se recomeçar de dentro para fora. Porque uma vida entregue a Deus não é perfeita, mas é profundamente abençoada. E, no fim, é isso que todos buscamos: paz interior, direção clara e a certeza de que não estamos andando por acaso. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra assim e deixe nos comentários o que mais tocou seu coração. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Porque aqui, a cada novo vídeo, você vai lembrar que Deus tem algo poderoso reservado para a sua vida.